Agora, para encerrar o nosso vídeo, eu vou trabalhar no cálculo do campo elétrico de uma unidade muito importante aqui na física, que a gente chama de dipolo elétrico. Você viu ali, agora há pouco, quando a gente considerou um par de cargas que estão próximas aqui, separadas por uma distância d, sendo que as duas têm o mesmo valor, porém sinais opostos. Isso é o que eu chamo de dipolo elétrico. Tudo bem? Agora, esta unidade agora, que eu vou chamar de dipolo, tá? Esse conjunto, esse par de cargas, ele vai ter uma propriedade física, uma grandeza física que nós chamamos de momento de dipolo, que ele é definido da seguinte forma. Eu vou colocar ele aqui no cantinho. Então é o seguinte, este momento de dipolo será um vetor, tá? Que seja a distância aqui, entre as duas cargas, seja d, tá? Duas cargas separadas aqui por uma distância d, sendo que ambas têm carga Q, né? Uma mais e a outra menos. O vetor momento de dipolo, ele é definido como produto, tá? O produto da carga pela distância. E ele é orientado da carga negativa para a carga positiva, tá? Então ele é um vetor assim, Tá? Este é o meu vetor momento de dipolo, Pzinho, que está orientado na direção e sentido que vai da carga negativa para a carga positiva. Tudo bem? Para muitas aplicações, é interessante nós sabermos o comportamento do campo elétrico gerado por este dipolo elétrico. Tá? Então, nós vamos calcular o campo elétrico desse dipolo e fazer análise em algumas regiões de interesse. Isso vai ter bastantes aplicações no futuro. Então, eu vou colocar aqui, uma figura do nosso dipolo elétrico. E agora nós estamos colocando aqui um referencial que é o seguinte, o ponto médio dessas duas cargas separadas por uma distância d vai ficar bem aqui na origem, tá? Vai estar aqui na origem. Então, esse aqui é o meu zero. Tá? Ou seja, a carga positiva está na posição mais d sobre 2 sobre o eixo z aqui, por exemplo, e a carga negativa numa distância menos d sobre 2, né, a metade de d, aqui sobre o eixo z. Tá? Nós vamos definir esses dois vetores, R+, tá? E R-. O vetor R+, seria então a distância, tá? Da carga positiva até o ponto P, onde eu quero calcular o campo elétrico. E o R- vai ser a distância da carga negativa até o ponto P, tá? Que eu quero calcular o meu campo elétrico. Então, o que eu irei fazer aqui é calcular neste ponto P de coordenadas x, y, z a contribuição do campo elétrico gerado pela carga positiva, tá? E a contribuição, tá, sobre este ponto P da carga negativa, tá? Que vai aqui apontar nessa direção. Tá? Aqui. Então, esse aqui seria o E-, né? Aponta para a carga. E a E+ aponta para fora, né? Esse seria o nosso E+. Ora, usando o princípio da superposição, o campo resultante no ponto P
né? Nada mais não confundam este P aqui do ponto com o P do momento de dipolo, é claro. A soma de E+, mais o E-. Ora, então, vamos calcular o campo elétrico gerado pela carga mais. E aí expandimos esse resultado para o campo elétrico E-. Tudo bem? Então vamos lá. O campo elétrico gerado pela carga positiva será então aqui, ó, E+, que é igual a 1 sobre 4π epsilon zero vezes a sua carga dividido pela distância R ao quadrado na direção do vetor R chapéu. E agora é importante que nós escrevamos o vetor R e o vetor R chapéu em termos, né, das coordenadas, né, x, y, z. Bem, nós podemos ver facilmente que R+, em termos das componentes, vai ser um x na direção x chapéu, mais y na direção y chapéu, mais z menos d sobre 2 na direção z chapéu. Ora, por que isso, né? Porque a origem do vetor R+, está aqui sobre o eixo z, deslocado de uma distância d sobre 2 para cima. Portanto, então, isso aqui representa um deslocamento vertical, né, para cima. Tá? Se fosse para baixo, aqui seria z mais d sobre 2. Tudo bem? Pela definição do vetor unitário, né, ele é o vetor R+ sobre seu módulo. Então, eu preciso calcular o módulo desse vetor. O módulo desse vetor, né, só tirar a setinha aqui na representação, não é nada mais do que a raiz quadrada, né, de cada componente somadas e tirando-se a raiz quadrada. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos d sobre 2 ao quadrado, tudo isso elevado a meio, né, que representa a raiz quadrada. Eu vou aqui colocar colchetes, né, seria mais correto. Tudo bem? Agora, para o vetor R chapéu, pela definição, ele é o vetor dividido pelo seu módulo, né? Então, ele simplesmente vai dar isso aqui. Tá? Ou seja, ele é a razão deste cara aqui de cima e esse cara aqui de baixo. Tá? Então, o que nós precisamos de fazer é substituir estes vetores, né, na expressão do campo elétrico E+. Né? Substituir o R chapéu e o R+ aqui, que está ao quadrado. Vamos lá. Para não ter que fazer isso explicitamente, eu vou, né, só fazer um rascunho aqui para a gente entender. Então, o que eu tenho ali na expressão é R chapéu dividido por R+, né, pelo módulo ao quadrado. Se eu substituir aqui, o R+, é R vetor sobre R. Com esse quadrado aqui, fica R ao cubo. Então, vai ficar R+ sobre o seu módulo ao cubo. Substituindo aqui, ó,
Este R+, é a soma das componentes, né? X na direção X, mais tananã, né? Todos os componentes, dividido pelo módulo, né? O módulo é a raiz quadrada da soma aos quadrados aqui, né? É x ao quadrado mais y ao quadrado, tananã. Tudo isso vai ficar, se está elevado a meio, quando eu levo ao cubo, fica elevado a 3 meios. Tá? Então, resumindo, vai ficar assim, ó. Tá? Então, o meu E+, ganha esta cara aqui. Tá? Olha, então o meu E+ está pronto. Agora, como é que eu faço para calcular o E-? Bem, gente, não vai ter trabalho nenhum, né? Basta a gente notar o quê? Né? Qual a diferença entre o E+ e o E-? O E+, a carga é positiva e ele está localizado, a origem dele está sobre a carga positiva, que está deslocada de uma distância d sobre 2 para cima. Por isso aqui, então, Z menos d sobre 2. Aqui, para a negativa, ela já vai estar deslocada numa quantidade d sobre 2 para baixo. Então, o sinal aqui, se aqui é menos, aqui vai virar no dele mais. Só inverte isso e o sinal da carga, que aqui é positiva e do E- será negativa. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer tudo de novo, eu vou copiar isso aqui e mudar os sinais, né? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, aí, já que a gente explicou as mudanças, então olha como é que vai ficar. Ó. Então, o nosso E- vai ter aqui uma carga negativa. Né? Aqui vai ter o sinal mais e aqui o sinal mais. Pronto, né? Agora, somando os dois aqui na superposição, fazendo a superposição dos dois, então eu terei o seguinte, ó, que o meu E resultante no ponto P, ou seja, o meu E no ponto P, né, vai ser o seguinte, ó, vamos colocar os termos que estão aqui em evidência, né, no caso, ó, Q sobre 4πy0 aparece em ambos, né, eu vou copiar um, né, vou copiar esse aqui, então vai ficar isso aqui, que multiplica, vou abrir aqui a chave, então vai ficar essa parcela aqui do E+, né, menos essa parcela, por causa desse sinal negativo aqui, do E-, que é isso aqui. Pronto. E fecha a chave. Este, então, é o vetor campo elétrico resultante no ponto P devido ao dipolo elétrico. A gente acabou de obter o campo elétrico gerado por um dipolo num ponto P no espaço. Tudo bem? Agora, vamos convir. Essa expressão não é lá bem uma expressão prática. Mas se a gente analisar o campo elétrico sob o ponto de vista de uma direção que coincida com a direção do momento dipolo, a gente vai conseguir um resultado muito interessante. Ou seja, nós vamos pegar essa expressão aqui gigantesca e considerar um caso particular em que eu quero pegar o campo somente na direção do eixo Z. Então, vai ser o seguinte, ó. Então, considerando este campo elétrico no ponto P na direção Z, que é a direção do momento de dipolo, significa o quê? Isso equivale a tomar x, que é igual a y, que é igual a zero.
Ou seja, eu não estou considerando as componentes na direção x nem na y. Como resultado, essa expressão lá em cima fica da seguinte maneira. Né? Agora, o e no ponto P vai ficar assim, ó, Q sobre 4πy0. Agora vamos analisar aqui, ó. Isso aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui teremos z menos d sobre 2, e aqui vai ficar z menos d sobre 2 ao quadrado elevado a 3 meios. O que vai acontecer? Isso aqui, como esses termos aqui são zeros, x e y, então este 2 cancela com esse 2, vai ficar ao cubo. E este aqui sobre este vai cancelar esse, e aqui vai ficar ao quadrado. A mesma coisa vai acontecer do lado de cá. Então, o que vai sobrar? Né? Nós teremos esse lado aqui 1. Troquei a cor da caneta. 1 sobre z menos d sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre z mais d sobre 2 ao quadrado. Tudo isso na direção z. Né? Agora, né, uma expressão bem mais simples, a gente pode fazer aqui algumas manipulações. Eu vou colocar este z aqui dentro em evidência, tudo bem? Então vai ficar o seguinte, ó, colocando o z em evidência, o meu campo elétrico na direção z, né, vai ficar Q sobre 4πy0. Agora então eu vou colocar o z, esse z que aparece aqui no denominador, em evidência. Então o que eu vou ter? 1 sobre este z ao quadrado, que multiplica 1 menos d sobre 2z ao quadrado, menos o outro lado, que é a mesma coisa com o sinal trocado, né? Vai ficar 1 sobre z quadrado, 1 mais d sobre 2z ao quadrado, na direção do eixo z, que é a direção do momento de dipolo. Para ficar mais bonitinho aqui, eu acho que eu já poderia ter sumido com essas chaves, né? E deixar colchetes. Seria o mais correto a se fazer aqui, né? Então nós temos, só para deixar organizado. E aqui eu acabei apagando o quadrado. Tá? Uma situação agora de grande interesse para nós aqui, de especial interesse, é quando a gente considera que D, que é a distância entre as cargas no dipolo, é muito menor do que Z, que é a distância desse dipolo até o ponto onde a gente está calculando o campo. Tá? Ou seja, vamos colocar aqui assim, ó. Tá? Então, se eu tomar o limite, né, fazer assim, ó, tomando este D, né, muito menor do que Z, consequentemente, eu tenho o quê, né? Então, significa que este termo aqui, ó, sobre 1 menos D sobre 2Z ao quadrado, eu vou, né, escrever como
vou inverter aqui e mudar o sinal do expoente. Vai ficar 1 menos d sobre 2z elevado a menos 2. Tá? E aí agora o seguinte, ó. Se d é muito menor do que z, d sobre 2z é muito menor do que 1. Tá? E nesses casos, eu posso fazer aqui uma expansão binomial. Tá? Essa expansão binomial é a seguinte, ó. Então, aqui, ó. Expansão binomial. 1 mais ou menos t elevado a n é aproximadamente 1 menos mais, aqui inverte sinal, n vezes t. Tá? Se eu colocar aqui mais alguns termos da ordem aí de t quadrado, tá? Mas como este t é muito pequeno, ou seja, eu estou tomando que este cara aqui seria meu t, tá? Então esses termos aqui são desconsiderados, né? Então o que eu tenho aproximadamente é isso aqui. 1 mais ou menos o expoente aqui vezes este valor que está aqui dentro. É muito importante essa ferramenta, viu, gente? Então vai ficar o seguinte, olha que legal. Então eu vou ter então que eu posso escrever esse nosso termo aqui da seguinte forma, ó. Então 1 menos d sobre 2z, tá? Elevado a menos 2, vai ser aproximadamente, né, 1 mais d sobre z, tá? E, por outro lado, este termo da direita aqui, que é muito parecido, né, vai ficar 1 mais d sobre 2z elevado a menos 2, vai ficar aproximadamente 1 menos d sobre z, tá? Onde, quando eu desci esse 2, ele cortou com 2 aqui do denominador, ficou só d sobre z. Então agora eu vou reescrever a minha expressão do campo, considerando esta minha aproximação, tá? Então vou passar isso aqui para cá, né? Tá? Então foi isso que eu fiz aqui. Fiz essa expansão. Então agora, né, olhando aqui para cima, para a nossa expressão, tá? Vou só colocar, né, só para separar aqui direitinho. Reescrevendo o nosso campo, então vou ficar assim, ó. E no ponto P vai ficar Q sobre 4π epsilon 0. Esse z ao quadrado está aqui, colocar em evidência, né? Fica z quadrado. Abre aqui um parênteses. Aí a gente tem, ó, este termo aqui da esquerda vai ficar 1 mais d sobre z. 1 mais d sobre z. E esse termo aqui da direita vai ficar 1 menos d sobre z. Só que tem que tomar cuidado com esse sinal, que ele vai inverter o sinal dessas duas coisas, né? Então aqui vai ficar menos 1 mais d sobre z. Tudo isso
na direção Z. Agora eu vejo que eu posso aqui cancelar este 1 com esse 1, né? 1 mais menos 1. E aqui do lado de cá, né, vai ficar o seguinte, ó. D sobre Z mais D sobre Z vai dar 2D sobre Z, né? Então aqui no numerador vamos ter 2QD. Este Z com este Z ao quadrado vai ficar Z ao cubo, né? Então vai ficar 4π ε0 Z ao cubo. Agora nós podemos perceber o seguinte, este produto aqui, Q vezes D, ele é nada mais, nada menos do que o módulo aí do momento de dipolo, né, que a gente definiu, onde Q é a carga, né, e D é a distância entre as cargas. Né? Então, tudo isso na direção Z chapéu. Então, eu posso reescrever por fim, então, que o campo elétrico do dipolo numa distância aí Z bem maior do que D, né, sobre o eixo Z, né, vai ficar esse 2 aqui vai cancelar com esse 4, vai ficar um 2 aqui embaixo, né? Então, e este Q vezes D vira um P, né? Então vai ficar P, né? 2π ε0 Z ao cubo na direção Z chapéu. Tá? Então, este aqui é o nosso resultado final. Tá? Lembrando que nós podemos fazer a partir dessa expressão outras análises, mas para nós essa é a mais interessante. Um fato interessante sobre essa expressão é a seguinte. Por uma carga elétrica pontual, o campo elétrico vai cair com o inverso do quadrado da distância. Agora, aqui, né, para o momento de polo P, para esse par de cargas que tem um momento de polo P, ele na verdade cai com a distância ao cubo, né? Ele cai aí muito mais rapidamente, o campo é menos intenso. E ele é menos intenso justamente pelo fato dessa unidade, né, desse grupo que eu estou chamando, dessa dupla, que é um momento de polo, ele é formado por duas cargas de mesmos valores sinais opostos. Então é como se a carga líquida desse momento de polo fosse muito pequena, fazendo então que o campo caia mais rapidamente. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham curtido o vídeo. Assistam quantas vezes vocês precisarem. Comentem lá no vídeo, caso vocês precisem, tá, de alguma ajuda, tirar alguma dúvida. Tá? Compartilhem, curtam e até a próxima. Grande abraço, bons estudos.